Olá, meus caros. Vamos ver na aula de hoje um dos pilares de sustentação do novo Código de Processo Civil, que é precisamente sobre a mediação e a conciliação. O Código de Processo Civil de 2015 ele acresceu no rol dos coadjuvantes, né, do sistema dois agentes novos, né, dois novos atores coadjuvantes, que são os mediadores e os conciliadores. Curiosamente, né, é interessante que o direito tudo termina em dor, né? É o conciliador, o mediador, né, o advogado é o procurador, né? O Ministério Público investigador, então o juiz, né, é o julgador, né? Então tudo termina em dor e acrescentaram aqui mais dois administradores das dores processuais, que é o mediador e o conciliador. E, para tanto, eles acresceram uma nova audiência para aqueles casos que admitam autocomposição, que é a chamada audiência de mediação e conciliação. Então, o que nós vamos traçar aqui, né, brevemente, então, sobre o que vem a ser, então, a figura da mediação e da conciliação, breves linhas, né, não é aula específica sobre isso, é apenas para contextualizar, e os princípios reitores conforme a resolução 125 do CNJ. Ok? Então é disso que nós vamos tratar na aula de hoje. E esta audiência de mediação e conciliação ela é extremamente importante. Primeiro, ela deve ser realizada nos processos que admitam autocomposição. Isso vai também influenciar no prazo de resposta, porque o que nós estudamos no Código de 73 é que o prazo para a defesa ele começava a fluir a partir da juntada do mandado de citação, se tivesse sido a citação feita por oficial de justiça, ou da juntada da carta com aviso de recebimento, se a citação tivesse sido feita por carta, né? Então, que é a regra do sistema. Então, a partir da juntada nos autos, né, do mandado ou da carta, é que começava a fluir o prazo de defesa. Agora não. Agora o que nós temos é que da frustração desta audiência, da não realização ou do pedido do réu, da sua não realização, é que vai começar a fluir o prazo de defesa. Então, houve uma mudança muito interessante, estrutural, com relação ao procedimento. E também nós temos aqui a previsão também de uma multa de 2% caso alguém falte nesta audiência. Então, caso a parte não compareça na audiência, ela poderá sofrer uma multa de 2% do valor da causa. Então, vamos destrinchar este procedimento, desculpa, esta audiência, né? Então, e o que se espera, né, acerca dos mediadores e dos conciliadores na condução dos processos judiciais. Bom, meus caros, a base normativa da mediação e da conciliação, ela vem prevista agora, como nós ressaltamos, no Código de Processo Civil, que acrescentou ali vários dispositivos. Até aqui nesta aula nós vamos fazer uma abordagem sobre as repercussões processuais, né, dessa novidade no sistema. E também nós temos a resolução 125 do CNJ, que prevê em complemento, né, ao Código de Processo Civil, alguns princípios próprios, né, reitores da atividade de mediação e de conciliação. E logo após o advento do Código de Processo Civil, o Código é de a Lei 13.105 de 2015, logo em seguida, né, poucos meses depois, nós tivemos o advento da lei própria de mediação, que é a Lei 13.140. Então, que é uma lei específica, né, obviamente, o Código de Processo Civil é a lei geral que rege o assunto, e a lei de mediação é uma lei especial que vai tratar especificamente sobre a mediação. Então, esse é o panorama normativo que nós temos com relação a este tema. Bom, uma outra abordagem estrutural, então, né, vamos ver aqui, então, o que vem a ser a mediação. Bom, a questão da mediação, ela envolve assuntos mais delicados, em que há um vínculo entre as partes, pelo menos se espera que haja um vínculo entre as partes, como a gente vê muito em relações de família, né, em conflitos familiares, e é muito comum a gente ter, nesses conflitos, né, rancor, mágoa, ódio, né,
sentimentos esses de baixo espectro, né, de baixa frequência, que fazem com que as partes virem a cara uns para os outros, né, não tenham mais contato, não tenham mais comunicação entre eles. Então, o grande papel aqui do mediador, o que se espera, pelo menos, é que ele restabeleça a comunicação. Então, ele é um médium ali que visa justamente restabelecer o contato entre as partes, fazer com que elas se enxerguem, que elas se respeitem, pelo menos ali naquele ambiente. Né? É uma ideia um tanto utópica, né? Mas é um dos propósitos. Então, esse restabelecimento de comunicação faz com que as partes se empoderem novamente do poder comunicacional, né? A linguagem ela é uma condição necessária para que se busque um denominador comum, né? Seja um acordo, seja o que for, né? Então, o consenso entre as partes, né? A busca da solução daquele conflito de interesses, ele passa justamente por esse restabelecimento da comunicação. Então, é um ponto muito importante que deve ser mentalizado aqui no estudo da mediação. Então, e é claro, né, olha que interessante essa fala, né, o acordo, né, a busca do acordo é uma das possibilidades. Às vezes, só das partes se restabelecerem a comunicação, se empoderarem comunicacionalmente falando, né, terem voz, isso por si só talvez já seja um grande avanço, né? Mas não é uma tarefa fácil, né? Até porque nós temos uma limitação de tempo muito grande com relação ao desenvolvimento dessas audiências, né? Então, e nem sempre as partes estão propícias para ouvir. Então, são questões tormentosas que norteiam isso daqui. Bom, e o artigo 165 do parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que foi acrescentado, né, não existia nada similar com relação a isso, fala que o mediador atuará preferencialmente, eu vou grifar aqui, então fala, ó, preferencialmente, mediador, em caso em que houver vínculo anterior entre as partes, e auxiliará os interessados a compreender questões. Não está marcando aqui direito, aqui está de amarelo, óbvio. Compreender questões, né? As questões e os interesses em conflito. Então, olha que interessante a ideia do empoderamento, né? De restabelecimento de comunicação. De modo que possam, pelo restabelecimento de comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos, né? Olha que interessante. Que beleza nessa fala. Então, esse é o propósito, né, da mediação. Bom, e a conciliação? Bom, a conciliação é a presença também de um terceiro, né, óbvio, tanto um quanto o outro são terceiros que vão ali mediar, né, o conflito. Então, neste caso, na conciliação, são conflitos mais brandos ou não tão complexos e que ele vai sugerir, então, opções, né, para que as partes possam então chegar a um denominador comum. E aqui sim, o grande propósito aqui é o acordo, né? Então, a busca de um acordo. E o propósito aqui do conciliador, pelo menos o que se espera, né, pelo menos em tese, né, é que ele faça com que as partes pensem que é melhor elas construírem uma decisão do que transferir para um terceiro, né, que é um magistrado, né? Então, e incutir ali na cabeça deles, né, quais são as formas mais adequadas de solução daqueles conflitos e fazer com que elas pensem sobre em que eles são os destinatários do provimento e eles que podem construir esse provimento. Então, é uma questão muito interessante a ser buscada e, obviamente, fazê-los refletir que a sentença que ali advirá será algo adequado? Será que não é possível poupar um pouco de sofrimento, de dor, né? E eles próprios ali, abrindo mão de parte do seu direito, buscar um denominador comum, né? Então, a ideia de transacionar é cada qual abrir mão, né, de parte do seu direito para que ponha fim ao litígio. Então, o artigo 165, aqui no caso já é o parágrafo 2º, né, ali nós vimos que era o parágrafo 3º, aqui o parágrafo 2º fala então do conciliador. Então, o conciliador atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo, né, anterior entre as partes e poderá sugerir então soluções ao conflito, sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes
conciliem. Né? É uma ideia interessante, né, também, é a ideia de independência, né, que nós vamos falar aqui com relação aos princípios próprios que regem essa atividade. Então, a ideia de independência para os mediadores, os conciliadores e também para as partes, né, me parece. Bom, eu trouxe aqui para a gente analisar, né, então, algumas repercussões processuais interessantes no que tange a mediação e a conciliação. Bom, o primeiro ponto aqui que nós temos que mentalizar é sobre o artigo 166, né, que fala, então, a conciliação e mediação são informadas pelos princípios. Então, nós vamos falar de princípios. Então, o que nós temos aqui de princípios que nós vamos comentar agora mesmo? O princípio da independência, imparcialidade, autonomia da vontade, olha que interessante, confidencialidade, oralidade, informalidade e decisão informada. E, em complemento a isso, também nós vamos trazer alguns princípios que são previstos na resolução 125 do CNJ. Então, também em complemento a estes princípios. Então, percebam que o 166 vai ser falado, eu vou comentar um por um destes princípios, ok? Então, e olha que interessante, né, que a regra da confidencialidade, né, que está sendo tratada aqui. Então, olha, perceba que a legislação tentou ali fazer uma conceituação. Então, estende-se a todas as informações, são todas informações produzidas no curso do procedimento, né, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto na expressa deliberação das partes. Uma da ideia de confidencialidade é que as tratativas frustradas não podem ser utilizadas dali para frente, né, para tentar, por exemplo, influenciar o magistrado. Então, mas isso se norteia aqui com relação na audiência de mediação e conciliação, né? Então, é um ponto muito interessante este para você mentalizar. E é claro, né, se tiver algum ponto ali na audiência que as partes entenderem que deva ser também acobertado pela confidencialidade, então é por isso que está escrito aqui por expressa deliberação das partes. Então, também pode-se colocar algum outro termo em que não deva ser dada publicidade, cobertado então pela confidencialidade. Então, olha só que interessante. Em razão do dever de sigilo inerente às suas funções, então está afirmando aqui textualmente que o mediador e o conciliador eles têm o dever de sigilo. É um dever funcional. Olha que interessante essa questão. Então, assim como os membros de suas equipes, então, caso esteja ali com, por exemplo, mais de um mediador, né? Então, às vezes, um titular, um substituto, então, um conjunto de estagiários. Então, todos aqueles que integram o staff, eles devem também guardar o dever de sigilo no âmbito da sua atuação. Então, eles não poderão depor, né, divulgar ou depor acerca dos fatos e elementos que foram objetos ali da mediação e da conciliação. Porque imagine que interessante, numa audiência de mediação e conciliação, você faz uma proposta ali, a proposta ela é recusada, às vezes a proposta é muito próxima do que vem a ser o mérito da causa, né? E o que acontece? Às vezes a parte pode ter o interesse de querer chamar o mediador ou conciliador para testemunhar a seu favor, né? Então, para dizer o que foi debatido ali. Então, obviamente, isso é vedado, né? Justamente por causa do dever de sigilo. Então, acerca dos fatos ou elementos de prova oriundos ali das tratativas negociais, ok? Então, olha que interessante essa regra. Então, e também, ó, admite essa aplicação de técnicas negociais, aliás, é o que se espera, né, que seja feito o treinamento desses profissionais da mediação e da conciliação, que eles recebam o devido treinamento, para que eles possam se valer dessas técnicas de negociação, para justamente conseguir buscar ali os atalhos, né? Então, isso é o que se busca, o que se espera, né, com o objetivo, então, é um outro ponto, né, que se espera no treinamento deles, para que eles criem uma atmosfera, um ambiente favorável à autocomposição, né, um ambiente não opressor, né, obviamente, como nós vamos ressaltar agora mesmo, a ideia da informalidade como sendo um elemento importante para se criar uma atmosfera de negociação. Bom, mediação e conciliação, então, serão regidos também pelo princípio da livre autonomia. Olha só a redundância. Livre autonomia dos interessados. Eu já vou comentar aqui um dispositivo muito interessante que vai contra esta premissa, né? Então, por que eu disse que é redundante? Porque aqui em cima nós estamos falando a mesma coisa, ó. A autonomia da vontade. Olha lá, o artigo 166, estou pintando de azul lá em cima. Então,
reparem a redundância, né? Então, o caput fala autonomia da vontade e o parágrafo 4º do 166 também fala a mesma coisa, né? Olha que interessante. Então, inclusive, definição, respeito à definição de regras procedimentais. Olha que interessante esta questão. Lá nos Estados Unidos, nós temos, eu vi alguns casos interessantes em que, às vezes, a figura de uma das partes é tão opressora, às vezes tem gente que consegue oprimir com um simples olhar, né? Uma simples encarada. Então, é possível que as partes fiquem em salas separadas, e o mediador, o conciliador, melhor dizendo, no caso o mediador, perdão, ele fica ali como pessoa de recados, né? Então, para evitar que se crie uma atmosfera de repressão, né? Por exemplo, ambientes de violência doméstica, isso não é raro disso acontecer, né? A figura do homem ali já é um fator de intimidação, né? Pode acontecer. Então, é possível que se crie regras procedimentais para visar estancar esse efeito presença, esse efeito olhar intimidador que, por vezes, e não raro, acontece. Bom, outra repercussão interessante aqui também da mediação e conciliação. Então, olha só, lá no capítulo da petição inicial, né, nós vimos, então, que a petição inicial tem que ter um endereçamento, qualificação, fatos, fundamentos jurídicos, pedido, né, e os requerimentos. E na parte dos requerimentos, então, vem dito ali também que o autor, né, então, quando ele propuser a ação, ele deverá, então, deixar expresso ali nos seus requerimentos se ele vai ter interesse ou não, se ele tem interesse ou não na realização da audiência de mediação e conciliação. Então, reparem que isso está previsto expressamente no artigo 319, que fala dos requisitos da petição inicial. Bom, e olha que interessante o 334 também. A petição inicial, então, se ela preenche os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, nós já vimos isso aqui também, está aqui no canal uma aula sobre a admissibilidade da petição inicial em que eu falo acerca da improcedência liminar do pedido, né, caso o pedido esteja indo contrário a precedente vinculante previsto no sistema. Então, repare, se estiver tudo ok, o que está dizendo aí? O juiz, então, designará a chamada audiência de mediação e conciliação. Repare que a audiência de mediação e conciliação ela é marcada pelo juiz, mas ela não é presidida pelo juiz, ela é presidida pelo mediador ou pelo conciliador, conforme o caso. E aqui interessante que prevê aqui, né, algumas questões de prazos, né? Então, com antecedência mínima de 30 dias, né, e devendo o réu ser citado com pelo menos 20 dias de antecedência. Então, essa é outra regra muito importante, para que se propicie ao réu que ele se prepare, né? Então, essa é uma ideia interessante de prazos mínimos que devem ser observados. Se isso não for observado, obviamente que o réu ele pode pedir o adiamento da audiência, caso ele tenha interesse também na sua realização. Bom, aqui uma regra mais propedêutica, né? O conciliador mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação e mediação, observando o disposto nesse código, bem como as disposições da Lei de Organização Judiciária. Ok, tudo bem. O dever funcional dele também. Parágrafo 2º. Poderá haver mais de uma sessão. Mais de uma sessão. Aliás, nos casos de mediação, dependendo do grau de conflituosidade, não é? Briga entre irmãos, briga entre pai e mãe, mãe e filho, mãe e filha. Então, dependendo do tipo de litígio que você tiver em voga, mais de uma sessão realmente vai ser necessária de mais de uma hora, né? E não em 15 minutos. Então poderá haver então, mais de uma sessão destinada à conciliação e mediação, não podendo exceder 2 meses da data entre uma e outra. Né? Então, esse é um ponto interessante, porque não se perca o fio da meada. Né? Então, se passar muito tempo, isso pode acontecer. Né? A perda do fio da meada, do fio condutor ali. Bom, interessante também é uma outra regra de cunho processual, né? Procedimental. Então, o autor vai ser intimado na pessoa do seu advogado acerca da audiência, ok? O juiz virou o slide. Virou o slide. Só para complementar o que eu estava falando, lembre-se que o juiz, se a petição estando ok, né, não sendo caso de procedência liminar, como a gente acabou de ver, ele vai marcar a audiência. Então, ele vai marcar a audiência e comunica ao advogado. E o advogado que tem a atribuição de comunicar ao seu cliente acerca da data da realização daquela audiência. Então, era isso que eu ia comentar no slide passado e que acabou virando e não tem como voltar. Pelo sistema aqui que eu estou trabalhando, que é o sistema do PowerPoint. Bom, continuando então. Olha só que interessante, essa regra aqui é crucial. Repare que tem algumas inconsistências aqui no sistema.
Então, ela aqui fala, ó, a audiência não será realizada. Não será realizada. Então, se ambas as partes, aqui que está o erro. Se ambas as partes se manifestarem expressamente o desinteresse na composição consensual. Olha só, qual que é o problema aqui? Nós acabamos de destacar que o artigo 165 ali fala por 2 vezes a autonomia da vontade. Quando fala em autonomia da vontade, basta um não. Quando um não quer, 2 não brigam. Ou seja, basta que uma das partes se manifeste, estou falando questão de dever ser, né, pela própria estrutura do sistema, se a autonomia da vontade deve ser respeitada, isso foi falado mais de uma vez, né, então basta um não, basta que a parte não queira, seja o autor, seja o réu. Se um não quer, essa audiência não pode ser realizada. Agora, o que está sendo dito aqui? Tem que ter 2 nãos, 2. Isso vai totalmente contra o sistema. E a lei de mediação veio e corrigiu isso. Né? A lei de mediação, que é uma lei posterior, lei 13.140, também restabelece e fala da primazia da autonomia da vontade. Então, e como se assim não bastasse, né, nós temos uma antinomia aqui interna. Né, então, o ideal é que se tiver um não, esse não já basta. Senão a gente vai fazer igual a gente via lá nossos avós antigamente, que obrigavam, quando você brigava com o seu irmão, né, esfregava a cara um do outro, né? Deixa eu pegar aqui a câmera, esfregava a cara um do outro e falava, você vai fazer a composição sim, vai fazer as pazes com o seu irmãozinho, com o seu primo. Né? Então, é um sistema infantil esse de obrigar ter 2 nãos para que não tenha a audiência de mediação e conciliação. É um contrassenso. E vai contra a base do princípio da autonomia da vontade, da liberdade das partes de tergiversarem ou não sobre o objeto daquela lide. Então, também não se realizará a audiência quando não se admitir a autocomposição, né? Aqueles direitos que não admitem transação, obviamente também não é o caso, então, de determinar a marcação desta audiência. Até porque é um dos requisitos para que ela ocorra que o direito admita a autocomposição. Então, parágrafo 5º. Então, o autor deverá indicar na sua petição inicial o seu desinteresse na autocomposição. Né? E o réu, aqui que está, essa primeira parte do parágrafo 5º está repetida, porque nós já vimos ela. Ok? Perfeito. Agora, o que tem de novidade aqui é esse restante aqui, ó. E o réu. É daqui para frente. Então, o réu ele vai se manifestar o seu desinteresse quando? Quando? Esse é o ponto. Então, ele deverá fazê-lo por petição apresentada em até 10 dias de antecedência, contados da data da audiência. Então, você vai pegar o quê? Como é que você faz a contagem de prazo aqui? De trás para frente. Desculpem. Ou seja, você pega, por exemplo, a audiência foi marcada no dia 20, né? Então você conta de lá para trás. Então o 10º dia é contado da data da audiência para trás. Então isso é uma regra importante e tem que ser uma antecedência mínima de 10 dias, mínima, né? Para que dê tempo de comunicar todo mundo, né? Para se preparar para falar, olha, foi cancelada. Então é um prazo mínimo, então. E curiosamente, olha que interessante, a partir do momento que o réu protocoliza, então, esse desinteresse, falando, eu não quero, né? Começa a fluir para ele o prazo de resposta, o prazo de defesa. Então, o prazo de defesa para ele são 2 momentos. Primeiro, se ele protocolizar essa petição, falando, olha, eu não tenho interesse na realização da audiência, mediação, conciliação. Foi lá e protocolou hoje, segunda-feira. Protocolou hoje, a partir de amanhã já começa a fluir o prazo dele de resposta, de defesa. Resposta ou defesa, a mesma coisa. Então, e ele vai ter 15 dias para fazer então sua defesa. O outro marco que você tem que pensar é o seguinte: não, a audiência realizou e não deu acordo, não virou nada, né? Aí, a partir da data da audiência, no dia seguinte começa a correr o prazo de resposta, o prazo de defesa. Então são 2 questões que você precisa mentalizar. Se for o caso, direito que admita a autocomposição. Realizou a audiência, não teve acordo, no dia seguinte começa a fluir o prazo de defesa para o réu. Ou não, a audiência não realizou porque o réu foi lá e protocolizou o seu desinteresse. Então, a partir da data do protocolo, no dia seguinte, começa a fluir o prazo de defesa. Mentalize essa regra, isso é importante. Então, e aqui fala, parágrafo 6º, né, no caso de litisconsórcio. Então, no litisconsórcio, né, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsórcios. Também não concordo também com essa regra, eu acho que ela é um contrassenso com tudo aquilo que nós falamos. Né? Se uma parte não quer, né, então não adianta. Né? Não vai dar acordo. Olha que interessante. Nós temos litisconsórcio, né? Então, depende, né? Se o direito, se for as relações forem autônomas, né, as relações jurídicas, né? Cada qual pode fazer então seus acordos, ok? Mas não faz sentido você obrigar aquele litisconsórcio que não queira fazer acordo, obrigar ele a comparecer à audiência. Então, aquele que quer fazer acordo, ele que vá. Né? É claro que desde que a outra parte queira.
né? Senão ele vai lá ficar sozinho, né? Então eu não vejo muito sentido nisso, essa regra também. Vai contra o princípio da autonomia da vontade, como a gente acabou de falar. Então, a audiência de conciliação e de mediação pode se realizar por meios eletrônicos nos termos da lei. Né? Então, em tempos de Covid-19, né, de isolamento, né, todo mundo fazendo aí suas conferências por Google Meet, por Zoom, né, Cisco, né, enfim, vários mecanismos aí de teleconferência. Então, por que não, né, também colocarmos as audiências de mediação e conciliação? Bom, parágrafo 8º, né? Isso aqui é importante também, é uma regra importante. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça. Olha que interessante. Então, cuidado. O que é o ato atentatório à dignidade da justiça? O não comparecimento injustificado. Então, ou seja, ele faltou e não deu satisfação. Isso é ato atentatório à dignidade da justiça. E será sancionado com multa de até 2% sobre o valor da causa, né? Ou da vantagem econômica pretendida. E esta multa vai para quem? Essa multa vai para a União ou para o Estado, a depender de qual justiça nós estamos falando. Se é da Justiça Federal, vai para a União. Se é da Justiça Estadual, vai para o Estado. Ok? E as partes, então, obviamente, devem ter acompanhado seus advogados e ou defensores públicos, né, conforme o caso, né, justamente, né, para a validade do ato. E a parte poderá constituir, então, um representante, né, caso seja do seu interesse, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Né? Então, se quiser se fazer presente por procurador, é perfeitamente possível. E fazendo um acordo, né, obtendo a autocomposição, ela vai ser reduzida a termo, ou seja, vai ser constado uma ata, né, ata é uma coisa que termo, né, termo ou ata, a mesma coisa, e isso é levado para o magistrado para ele homologar, e ele vai homologar isso por sentença. Então, vamos ter uma sentença homologatória de um acordo em mediação, a sentença homologatória de acordo em conciliação, e assim por diante. E essas pautas de audiência, olha que interessante, né, ou de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos. Intervalo mínimo de 20 minutos entre uma e outra. Entre uma e o início da outra. Pois bem, meus caros. Esses eram os aspectos principais do âmbito processual que eu gostaria de traçar com vocês. Eu pretendo fazer uma abordagem ainda sobre os princípios inerentes à mediação e conciliação.